Eu peguei essa imagem, né, para ilustrar para vocês situações onde muitas vezes o simples Ctrl T, né, o Free Transform que nós vimos no vídeo anterior, ele vai ser funcional, né, ele sozinho vai nos dar o resultado. Isso porque algumas vezes você vai precisar estar lapidando os seus resultados, né, os seus controles, para que você chegue no que você almeja. Fora que o interessante, além disso, é que a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre os fluxos das ferramentas. Eu já falei para vocês no início que toda ferramenta, quando nós olhamos aqui no Photoshop de primeira, nós percebemos que ao trocar de ferramenta, cada uma delas traz suas propriedades no menu de opções, né, no cabeçalho lá em cima. Mas também acontece de você ter pequenos comandos que acontecem durante o uso da ferramenta. E boa parte deles acontece com alguns atalhos do seu teclado ou até mesmo pressionando o botão direito com a ferramenta ativa. Então, por exemplo, né, imagina que meu objetivo é estar encaixando as imagens aqui nessas molduras que eu peguei na internet. Então, por exemplo, eu vou estar pegando qualquer imagem, tá? Imagina que vai ser um carro. Então, trouxe o carro para cá, está aí posicionado com a Move Tool, né? Eu levo ele lá para o documento que eu vou trabalhar. E aí, da mesma maneira que nós fizemos até agora, eu vou dar um Ctrl T, vou reescalonar ele, deixar aqui mais ou menos desse tamanho. E aí imagina que eu quero encaixar ele aqui, né? Nesse quadro, certo? Então o que eu vou fazer? Por mais que eu aumente e diminua, né, diminua a imagem e tal e tente encaixar, você percebe que ela não vai ficar perfeita devido à proporção que ela está assumindo. Um dos comandos que ajudam bastante essa ideia da lapidação da transformação é a partir do momento que você está trabalhando com o Free Transform ativo, né? Você ainda não confirmou ele, e ao pressionar Ctrl ou Command dentro do uso da ação, né? No uso da ferramenta, você vai ter a possibilidade de pegar seus eixos de controle e redistribuir eles dentro da posição que te interessa. Então, dessa maneira, você percebe que as extremidades da sua imagem elas ficam mais maleáveis e dessa maneira você vai assumindo a perspectiva que te interessa. Então, posicionando dessa maneira, encaixou para a gente, você percebe que ela já traz essa base tranquilamente, pressionou Enter e já foi. Então aí eu já tenho um encaixe dela acontecendo da maneira um pouco mais educada, vamos dizer, sem precisar agredir tanto meus elementos. Então a mesma coisa acontece, né, em outros tipos de lapidação, quando eu pressiono o botão direito. Se por acaso, né, pressionando aqui Ctrl Z para nossa imagem voltar ao original, antes mesmo de dar esse comando, eu quero, por exemplo, inverter esse carro. Então tenham ciência que alguns comandos que nascem de ferramentas e tal, ao você pressionar o botão direito com eles ativos, você vai ter uma série de opções que são relacionadas com o que você está fazendo no momento. Então ele te mostra, olha, você está dentro do Free Transform, onde eu tenho uma série de propriedades que eu posso te dar. Então, eu posso só te dar escala, eu posso só te dar rotação, a inclinação a partir do skill, distorção, a grade com ARP, perspectiva e por aí vai. Como, por exemplo, já forçar rotações fixas, né, de 180 a 90 graus a favor do relógio, contra o relógio, sentido horário, né? Ou até mesmo fazer o flip. Então, por exemplo, eu quero flipar horizontalmente esse carro. Inverteu, mudei o sentido, vou lá, reduzo, vou rotacionar aqui pra gente, e aí pressionando Ctrl, eu vou lá e faço exatamente os mesmos controles, né? Olha lá, que nos interessa. Então, posicionando dessa maneira, aqui, então, trouxe para cá, posicionou, e aí você já tem, né, o encaixe deles acontecendo da maneira bastante direta. Então veja isso, né? As ferramentas, todas elas vão ter essa opção. Então, por exemplo, se eu pego o pincel, saindo um pouco desse exemplo de transformação, eu tenho as configurações dele aqui em cima. Se eu estiver usando e pigmentando, ele vai pigmentar normalmente, mas quando eu pressiono o botão direito, ele tem a lapidação para o que eu estou fazendo na hora, no momento. Então coloque isso, né? Eu gosto de falar em aula e até mesmo para a galera que trabalha comigo que o botão direito é o maior aliado de quem está fazendo qualquer tipo de trabalho dentro de um software, né? Então, putz, você não sabe como copiar dentro do seu navegador. Você está usando o Chrome, que é copiar e colar. Pressiona o botão direito, Ctrl C e o Ctrl V tá lá com a opção de copiar e colar. Então, sempre que tiver uma dúvida e quiser buscar alguma coisa dentro da ferramenta, tenta pressionar o botão direito, que ele vai trazer, na maioria dos casos, as opções que vão ficar mais nítidas para a sua operação e que você vai conseguir entender um pouco mais o trabalho com elas, beleza?
Então é isso, a gente entendeu um pouco de lapidação de transformação, mas é claro que essa teoria ela serve para qualquer tipo de ferramenta. E aí mais um exemplo, né, para vocês praticarem, tá, em cima dessa ferramenta, beleza? Essa ideia de preenchimento e tal dos quadros aí pra gente, beleza? Então, até o próximo vídeo.